Meus irmãos, nós estamos estudando Lucas capítulo 1. Nós estamos estudando sobre a manifestação do amor de Deus. Deus está manifestando o amor dele desde sempre, desde o primeiro versículo de Gênesis, quando disse Deus criou o mundo. No princípio criou Deus o mundo, a terra e céus, disse haja luz e fez todas as coisas. Ele já estava demonstrando o amor dele, porque ele não estava fazendo para ele, e ele não estava fazendo para os animais, ele estava fazendo aquilo para o homem e a mulher e toda a humanidade. Então Deus fez por nós, então ele já nos amou desde o primeiro versículo da Bíblia. E ele está demonstrando esse amor de diversas formas, diversas maneiras ele tem demonstrado esse amor por você. E finalmente a revelação máxima, ou a manifestação máxima do amor dele é trazer a salvação através do Filho dele, Jesus Cristo. E para isso ele está preparando todo o palco, todo o cenário, para que nós desfrutássemos dessa salvação. E nós já temos visto que ele usou pessoas estudadas para pesquisar bem e mostrar essa narrativa para nós de como tudo aconteceu. Nós estamos vendo agora, nós vimos também que Deus ele prometeu várias coisas em relação à vinda do Salvador. E agora finalmente nós vamos ver que ele expressa o amor dele cumprindo as promessas. A expressão do amor de Deus prometendo, ela só tem valor se houver o cumprimento das promessas. As suas promessas são muito importantes, mas elas só são válidas se você cumprir aquilo que você promete. Deus prometeu, e agora nós vamos ver nessa última parte de Lucas capítulo 1, ele cumprindo aquilo que ele prometeu. Então ele falou e agora ele faz. E a gente começa pelo cumprimento da palavra de que viria um precursor do Salvador. Precursor é aquele que vem antes, preparando o curso desse mundo, a estrada para que o Salvador falasse conosco, falasse com a humanidade e tivesse o seu ministério, o seu trabalho aqui na terra. Então no versículo 57, Lucas 1, 57, você vai ler sobre isso, sobre o nascimento do precursor de Jesus, que era o João Batista. Alguém pode ler o versículo 57? A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Então a Isabel, ou Elizabeth, é aquela que foi usada por Deus para dar à luz a João Batista, o precursor de Jesus. Quando eu usei a palavra preceptor, então apaga aquela palavra e troca por precursor, tá? Deus tem dado o privilégio e a responsabilidade para cada um de vocês de serem precursores, pioneiros, pessoas que chegam antes e vão abrindo caminho para outras pessoas. Por exemplo, se você é pai, mãe, você é precursor. Você está abrindo o caminho para os seus filhos trilharem. Está dando alimento, cuidando da saúde, dando educação, ensino formal, para que ele seja alguém na vida, como a gente fala, e abrindo caminho para ele. E você tem que fazer também, junto com essas responsabilidades, você tem também que dar para ele a base da palavra de Deus. Se ele vai seguir ou não, isso aí vai ser uma responsabilidade dele também, para ele ser um precursor para aqueles que vêm atrás dele. Mas você precisa dar todas as bases para ele conhecer a salvação, para ele ter valores familiares bons
E dessa maneira você está contribuindo grandemente para esse mundo. Você tem sido um precursor no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida de modo geral. Você é um precursor. Quando você vai andando, vai abrindo um caminho assim, vai dando mais luz para as pessoas compreenderem como elas têm que viver nesse mundo. Porque você é chamado, assim como João Batista, você é chamado para ser um precursor de Jesus Cristo. Normalmente você chega antes de Jesus. Quase sempre é assim. Primeiro chega você, depois Jesus. Jesus é aquele que, depois que a pessoa crê, ele vai na frente. Mas antes das pessoas crerem em Jesus Cristo, tem que ir alguém na frente para apresentar Jesus. E João Batista, ele seria esse menino, ou esse homem, né, no futuro, de aplainar os caminhos, tirar as lombadas, tirar os obstáculos, para que as pessoas que viessem atrás pudessem realmente entender o que Deus quer de mim. Eu nunca vou ser perfeito nisso, pelo contrário, falho nisso, mas eu sei que uma das minhas responsabilidades na vida é abrir o caminho para os outros. É interessante como isso na prática, né? Sem pensar no assunto espiritual, na prática isso mexe muito com a gente. Por exemplo, é muito ruim chegar num lugar, vamos falar de banheiro, porque banheiro é crítico, né? Os homens se viram no banheiro, mas ser mulher e andar por aí deve ser um grande desafio. Mas você chegar num banheiro sujo, isso fala muito a respeito daquilo que o dirigente falou, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como você ama você mesmo, né? Então, ninguém gosta de um banheiro sujo, mas as pessoas sujam o banheiro. Isso quer dizer o quê? Que elas só pensam nelas e não no outro que vem após ela. Por exemplo, bom, eu sou meio egoísta e eu preciso sempre me policiar. Eu vou tomar um café, eu vou comer alguma coisa, eu sei que os outros não vão comer comigo, então, cortar alguma coisa e comer na beira da pia mesmo, né? Mas outra pessoa também vai comer logo depois de mim. Por que eu não arrumo a mesa, arrumo para mim, para outra pessoa? Você não gosta dessas coisas para você? Então é algo que a gente pode fazer para o outro, né? Arrumar cama também é crítico para muitos jovens e adultos também, né? O último que levantar arruma a cama, então já vou pular antes da pessoa. A outra arruma a cama. Arrumar a cama. Eu me lembro é um vídeo que circula aí há muitos anos na internet, um militar dando uma palestra para os graduados, para os que formaram na escola militar. E ele começa, ou pelo menos onde eu vi o vídeo, ele pergunta: vocês querem fazer diferença no mundo? Vocês querem ser exemplo para o mundo? Vocês querem construir um mundo melhor? Então eu tenho aqui para vocês um conselho. Comece arrumando sua cama. Porque são jovens, cadetes, né? Pessoas que estão se formando. E os jovens têm muita dificuldade em arrumar a cama. E querem salvar as baleias. Querem salvar o mundo. Mas eles não cuidam da própria cama. Eles não arrumam a própria cama. Então são coisas que você tem uma grande responsabilidade, a de ser um precursor
Tem pessoas que são tão bons pioneiros e precursores que falam, eu quero ir naquela igreja, eu quero estudar aquilo que ele estuda, eu quero ser igual a essa pessoa. Então, meus irmãos, vocês têm uma grande responsabilidade de serem iguais a João Batista, que foi um precursor de Jesus. A Isabel foi uma precursora também, porque ela foi usada por Deus para dar esse menino ao mundo. Versículo 58, nós vemos o testemunho do amor de Deus. Nós estamos falando da expressão do amor de Deus. O testemunho do amor de Deus, ele não fica embutido, enlatado, ele não fica dentro de uma casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ótimo! Você tirou um versículo da Bíblia importantíssimo como lema da sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá bom, mas o que é eu e minha casa serviremos ao Senhor? É expandir. A minha casa tem que ser um epicentro. Sabe o que é um epicentro? Por exemplo, quando tem um furacão, ou alguma catástrofe assim, né, climática, ele tem um epicentro, um lugar onde começa. Muitas vezes é no meio do mar, em algum lugar do mar. E dali começa e vai expandindo. Então a sua casa tem que ser um epicentro, onde tudo começa. Isso é a demonstração do amor de Deus. Então imagina se Deus fala para Zacarias, Zacarias, você vai ser uma bênção, sua esposa será uma bênção, seu filho será uma bênção. E aí nasce João, e está lá Zacarias, Isabel e João ao redor da mesa, ele já grandinho. Nossa família é uma bênção, vocês não acham? Nós somos muito felizes. Eu amo você, você me ama, eu cuido de você, você cuida de mim. Ótimo, todo mundo está fazendo isso nas famílias. A questão é, esse amor, ele escapa um pouquinho do seu lar? Porque se ele fica só no seu lar, né, podemos cantar, se com a família está Jesus, é feliz o lar. Né? A música de criança. Se com o papai está Jesus, se com a mamãe está Jesus, se com o filhinho está Jesus, é feliz o lar. Todo mundo feliz, maravilhoso, todo mundo feliz. Essa família cresce, aí desaparece, porque as famílias desaparecem, algumas progridem, mas aí a gente fala, foi uma família muito feliz. E o que ela fez pela humanidade? Nada, mas eles eram felizes. Ou a igreja também. A igreja tem que ser um epicentro. Ou seja, começa aqui, mas não fica aqui. Isso se expande. Então foi isso que nós vemos aqui. Não é uma mulher infértil, velha, um homem velho, frustrados porque não tem filhos, e agora eles têm filhos, agora são felizes. Não foi para isso que Deus deu João. João não era para alegrar os velhinhos, não. João era para mudar o mundo. Então a sua família não é para você. A sua família é para o mundo. Sua família é para mudar o mundo. Versículo 58. Alguém pode ler? E seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Vocês não estão vendo um furacão começando aqui? O epicentro é a família de Zacarias e Isabel. Mas agora começa já a expandir, não é? Ouviram seus vizinhos, seus parentes, como o Senhor usou de grande misericórdia. E aí eles participaram daquela alegria. Deixe que outros participem da alegria da sua família. Não vai ficar enlatado. Não vai implodir, mas exploda.
para que outras pessoas recebam desses estilhaços, né? Dessa explosão que há dentro do seu lar. Isso é tão importante, e a gente vê isso nas orações. Há pessoas que ainda usam a primeira pessoa do singular para orar. Me abençoe, abençoe a minha família. Não, reunidos aqui, ó Deus, abençoe-nos, ajuda-nos. Nós somos uma coletividade. Então é isso que Deus quer, que se expanda o amor dele, como ele teve um amor por nós, se expanda. O Wesley falou exatamente o que eu estava pensando quando ele falou do amor de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. É interessante porque quando foi perguntado qual o maior mandamento, Jesus fala de 2, né? Quando um só já resolveria. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, teu entendimento, isso já resolve. Por quê? O dirigente falou isso para nós. Como consequência, nós vamos amar as outras pessoas. Se você ama a Deus, é claro, o apóstolo João já disse, como é que você diz que ama a Deus, a quem você não vê, e não ama o irmão ou próximo a quem você está vendo? Então é uma consequência, mas Jesus queria deixar bem claro, amar a Deus e amar ao próximo. Porque a nossa mente enganosa, ela fala, eu amo muito a Deus, eu faço minhas orações, eu sinto arrepio quando eu leio a Bíblia. É um relacionamento assim que só eu e ele sabemos como é. Fala um pouquinho para nós. Como é isso? Não, isso aqui é só eu e Deus. Então o apóstolo Paulo até falou sobre isso, criticando o uso de línguas na igreja. Foi lido também em 1 Coríntios capítulo 13, né? O apóstolo Paulo falou, a pessoa que ora em língua, qual o proveito que tem disso? Só ele e Deus. Não tem proveito nenhum. Até se vem alguém e está todo mundo falando em língua, ele vai falar, está todo mundo doido aqui. Porque aquilo não serve para outras pessoas. Então Deus, ele quer sempre que expandamos o amor de Deus para outras famílias. O versículo 59 vai falar de um ato, ou de um evento, de um ritual, na verdade, chamado circuncisão. Importantíssimo, circuncisão. Uma pessoa que não sabe o que é circuncisão, ele não sabe muita coisa da Bíblia, porque tudo no povo de Deus de Israel envolve a circuncisão. Tá bom? A circuncisão, a cirurgia, era feita no 8º dia, o bebezinho, né? Cortava em volta do órgão genital masculino. Não existe circuncisão feminina, tá? Só masculina. E aquele pedacinho de carne jogam fora. E aquilo não é castração. Uma vez uma pessoa falou, eles castravam, né? Não é castração, por favor. Era uma circuncisão, tirava aquela pelinha e era uma coisa simples. E para bebezinho era bem simples, porque logo já estava cicatrizado, estava tudo bem. Mas tinha todo um ritual. Deus escolhe esse ritual, essa microcirurgia, né, para simbolizar alguma coisa. Então, o que a circuncisão simboliza? Ela era feita só em meninos, tá? Mas a família que tivesse um macho, menino, fazia isso só em humanos, tá? Os animais, eles não faziam isso. Mas a família estava dizendo, nós amamos a Deus e nós obedecemos a Deus. Esse é um pacto de sangue com Deus, porque a cirurgia sai sangue, né? E nós estamos nos comprometendo a ser só do Senhor.
assim como Deus é só nosso. E essa cirurgia, ela foi instituída antes da lei de Moisés, lá em Gênesis capítulo 17. Então a lei só vem mesmo oficialmente em Êxodo capítulo 20, mas lá atrás Deus já tinha instituído: o meu povo vai ter que fazer essa cirurgia nos machos, nos meninos, para mostrar que aquela família é totalmente de Deus. Não tem isso mais hoje, tá bom? Claro, pode fazer a cirurgia nos meninos sem problema nenhum, mas como um compromisso religioso não existe mais. Existiu para o povo de Israel. Eles fazem até hoje, ainda com esse objetivo. Mas a circuncisão, ela deixou de existir, uma vez que nós já temos um pacto de sangue através da cruz de Cristo Jesus. Nós cremos em Jesus. Então é o versículo 59. Alguém pode ler? Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Essa cirurgia era tão importante que ela era feita no 8º dia. Não importa se o 8º dia caísse num dia da semana, não fosse num sábado. Para a família era um dia que tinha que parar tudo. Era uma festa. O avô pegava a criança. Se não fosse o avô, e certamente que não vai ser o avô, né? Porque se Zacarias tiver pai, então... era o avô ou uma pessoa importante para a família, um homem, e ele segurava enquanto o sacerdote ele fazia a cirurgia. Ele era treinado para isso. Ele reservava uma gota de sangue para mostrar para todo mundo a gota de sangue. Esse é o pacto que essa família está fazendo com Deus. E a criança não tinha nome antes da circuncisão. O judeu, a criança não tinha nome por 8 dias. No 8º dia é que ele ganhava um nome, o menino. Então é aqui que ele vai ganhar um nome. E o compromisso de que aquela família obedece ao Senhor. E aí chegou o momento do nome. Nome é um problema, né, irmãos? Tem gente que carrega um trauma por causa do nome a vida toda, né? Mas nome, sempre que você for dar um nome para uma criança, para o seu filho ou para o neto que você vai ajudar, não sei, pense que ele vai para a escola, tá? E na escola a criançada não perdoa, tá? Então coloca um nome que vai ser de boa aceitação, fácil de escrever, né? Não inventa. E aí então os nomes são muito importantes. E lá eles tinham nomes: Isaac, Jacó, Ruth, Rebeca, no caso das meninas, né? Eram nomes, não inventa, já tem os nomes bíblicos, né? E aí todo mundo falou: bom, qual vai ser o nome dele? É claro que vai ser Zacarias, o nome do pai. Mas aí um nome que não existia, né? Embora o significado fosse fácil, quer dizer a graça de Deus ou agraciado por Deus, mas eles queriam dar um nome, ou queriam não, né? Tinha que ser aquele nome. A mãe sabia disso e o Zacarias também, só que Zacarias não podia falar. E o nome deveria ser Johan. Não existe som de J em hebraico, tá? Nem em grego. Johan ou João. João vai ser o nome do menino. Bom, Zacarias era um nome comum. Na Bíblia tem 29 Zacarias. Zacarias tem muito. Agora João. Tenta achar João no Antigo Testamento. Tinha um nome um pouco parecido, que era Jonas.
mas Jonas quer dizer pombo. Jonas é pombo. E João é agraciado por Deus. Então João era um nome que não existia. Ele passa a existir agora. Um significado fácil, mas não era comum o nome. No versículo 60, então essa vai ser a novidade da família, né? Alguém pode ler? 60. De modo nenhum. Respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Opa! Mas mulher nem coloca nome em menino, por que você está aí falando? Porque ela já se antecipou ao marido, porque o marido não vai falar mesmo, ele não é muito de falar nesses últimos meses. Aí ela fala, de modo nenhum, o nome dele vai ser João. Aí todo mundo, quê? João? Nunca ninguém viu esse nome? São precursores mesmo, até no nome, são pioneiros no nome. Yahvé favoreceu, né? Jeová favoreceu. Jeová é gracioso. Versículo 61, alguém pode ler? Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Irmãos, se tem uma coisa difícil para lidar é com tradição, tá? Tradição é algo difícil de se lidar, porque nunca ninguém fez assim. Isso lembra também a história da carne, né? Carne que era sempre cortada, né? Sempre cortava carne, uma peça de carne. Pensa num lagarto, né? Aquela carne. Corta, mas por que sempre corta? Aí a criança resolveu perguntar para a vovó, né? Mas por que sempre corta? Aí a explicação é que antes os fornos eram pequenininhos e não cabia. Então cortava-se, colocava duas partes. Aí agora o fogão é grande, porta-mala é grande agora. E por que continua cortando? Ninguém sabe, mas tem que cortar. Hoje cabe a peça toda lá, não precisa cortar mais. Então a tradição é algo que quando você mexe numa estrutura toda da família. Algumas pessoas hoje, meus irmãos, não estão seguindo ao Senhor Jesus como nós seguimos por tradição. A família segura muito. Mas eu gosto tanto do grupo de vocês e tudo, então vem para estudar a Bíblia. Não posso. Por quê? Família. Meu pai disse antes de morrer, nunca troque de religião. Você está carregando esse fantasma a vida toda, né? A pessoa precisa se libertar, né? De certas tradições. Então ninguém há na tua parentela que tem esse nome. Ué, mas é proibido? Eu vou mudar hoje. Por que vai mudar? Porque Deus está mandando. Então, meus irmãos, tem algo que nas nossas famílias, nas nossas vidas, que pode ser mudado, tá? Não precisa ser sempre do mesmo jeito. Está na hora de mudar já. Eu não sei na sua família o que precisa mudar, mas se precisar de mudança e a tradição está te segurando, então a tradição está te prejudicando. Liberte-se. Liberte-se dessa tradição e faça aquilo que Deus quer que você faça. Mas meu filho ser um missionário, é tão bonito missionário, mas o meu filho não. Nossa família não é de missionário, a família dele é de missionário. Ué, mas pense que as famílias missionárias, que tem várias gerações de missionários, um dia teve um precursor, uma pessoa que causou escândalo na família. E a partir daquilo foi mais fácil. Então notem que às vezes você tem que ser precursor na sua família. Então seja o precursor. Minha família foi interessante, sabe que minha família é a língua do P, né? É a Persídia, o Persi, a Priscila, o Pércio e a Persília. Uma originalidade, né?
Aí quando vem os filhos, a primeira, né? E aí, vai continuar na língua do P? Não, de jeito nenhum. Então aí já começam outros nomes. Acho que não tem ninguém com P, né? Tava pensando na sobrinhada e neto, tudo. Acho que não tem mais P, não. Se livraram do P. Mas algumas famílias são assim. É tradição até no nome, né? Tem que ser esse nome. Então nós precisamos nos libertar de algumas tradições. Eu não sei, não vai fazer bobagem, tá? Ó, o pastor falou que agora a gente não vai mais seguir tradições. Então, tá bom? Não vai inventar coisa e falar que foi eu. Pois não. Em casa nós somos irmãos. Eu fui a primeira, com certeza, os irmãos favoritos até hoje. Quando eu me converti, a dona Gleide, do seu Clóvis, no dia do meu batismo, eu falei para minha família, para não arrumar confusão. Aí ela foi lá convidar minha mãe. Nossa, assim, minha mãe é uma pessoa bem sossegada, entendeu? Ela não falou nada, não sei o que, nossa, aí irmã, fala que não sei o que, Mas depois disso, graças a Deus, eu orei 10 anos pela minha família. E hoje quase todos os meus irmãos já são convertidos. Então você foi uma precursora, né? Isso. Agora a autoridade da família é o pai. O pai é a autoridade da família. Eu sei que às vezes o pai não está dando conta do recado. O que a mãe faz? Toma a dianteira. Eu sou o primeiro a dizer isso. Se o marido não está funcionando no lar como um servo de Deus que vai levar a família aos pés do Senhor, não fique esperando seu marido, não. Abre a Bíblia e começa a pregar para a família. Começa a orar. Toma a dianteira. Seu marido está torrando dinheiro em coisas que está prejudicando a família, toma a dianteira. Toma o dinheiro dele. Fala com jeitinho, tá? Escuta, é muito trabalhoso mexer com finanças. Deixa comigo, eu quero te aliviar. Vai assim, né? Aí você vai ver como que o orçamento da família começa a melhorar, porque está na mão certa, pessoa certa. Não sabe fazer uma coisa, deixa para quem sabe melhor. Não é humilhação nenhuma isso. Mas o pai é a autoridade na família, tem que ser a autoridade na família. Esse é o plano original de Deus. Zacarias, no momento, não está podendo ser essa autoridade. Porque um homem que tem limitação física, irmãos, mas você está contra a integração, você tem outro nome lá, como que chama? Inclusão, você está contra a inclusão social. Eu corro o risco de ser apedrejado, mas pessoas com deficiência física, dependendo da deficiência física, não dá para fazer certas coisas. Temos que acordar para essa realidade. O mundo está nos deixando meio maluco com essas coisas, né? Você começa a diminuir a efetividade de outras pessoas para poder incluir alguém para essa pessoa ficar na frente. Então, não é essa questão. Nós estamos num mundo caído e tem pessoas que têm certas debilidades que inutilizam muitas vezes. Se uma mulher tem um marido que está debilitado fisicamente e de alguma maneira não consegue ser eficiente, então ela tem que tomar a dianteira. Foi que Isabel fez. Ela ia deixar colocar outro nome que Deus não deixou? Não, ela se adiantou, ela não se precipitou, ela se adiantou para dizer não, de jeito nenhum, o nome não vai ser Zacarias. O pai agora mostra a sua autoridade. Versículo 62. Alguém pode ler? Perguntar por acenos ao pai como queria que te chamassem. Notaram? Mesmo assim, debilitado como ele está, deficiente numa área, no caso a fala, eles perguntaram para ele. Eles queriam dar essa autoridade para o pai.
Interessante, se fosse Zacarias, eles nem iam perguntar nada para ele, né? Mas como houve uma controvérsia aqui, então vamos para a última palavra, a autoridade do pai. E coitado, não podia falar, né? Com aceno aqui. E eu fico pensando, como que acena João, né? Parece uma brincadeira de imagem e ação. Às vezes está tão próximo, tão fácil fazer, mas a pessoa fica inventando, né? E ele está tentando aqui dizer que vai ser João, mas o método mais fácil seria escrever, né? Versículo 63. Alguém pode ler? Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome, e todos se admiraram. De repente ele já tinha aquela tabuinha, né? Algumas pessoas andavam com tabuinha pendurada, né? Não podia falar, escrevia. Hoje tem lousinha mágica, hoje tem celular, tablet, né? Que só fala. Então aí ele falou, através da escrita, João é o nome. Todos se admiraram. Se admiraram por algumas coisas, né? A primeira delas é porque é novidade na família. Acho que em todas as famílias seria uma novidade esse nome. Eles precisavam estar aqui na nossa igreja para ver que esse nome é muito comum. João é um nome bem comum hoje, né? E também porque a esposa, né? A esposa se interferiu num assunto que não era propriamente dela. E ela falou, o nome dele vai ser João. E aí ele confirma e todos se admiram com aquilo. Irmãos, façam a vontade de Deus. Se Deus coloca algo no seu coração, faça a vontade de Deus. Se precisar brigar com alguém, briga. Brigar, tá bom, no sentido não de ser contencioso, né? Mas firme a sua convicção. É isso. Ah, não, mas toda criançada veste as criancinhas de caipira, é tão bonitinho. Não, meus filhos, não. Porque isso aqui tem outras coisas envolvidas, que inclusive é João, né? Tem outras coisas envolvidas que não fazem parte daquilo que eu estou ensinando para minha família. Mas ninguém mais pensa nisso. Mas é isso. Se vocês não pensam nisso, nem vocês sabem o que vocês querem da vida. Eu já passei por essa situação com a Sofia na escola. Foi época de carnaval, e aí todas as crianças foram. Eu falei, não é possível que a minha filha é a única cristã nessa escola. E a diretora não me avisou que eu teria que pegar ela, porque eles sempre foram cientes de que ela não participaria de nada disso. E eles deixaram ela excluída. A diretora me falou de uma forma como se ela fosse, assim, uma qualquer, fosse uma criança. E aí eu fui lá na escola depois conversar, e aí eu falei pra eles, a nossa convicção é essa, a nossa família vive assim, a minha filha não vai participar de nada que seja fora daquilo que a gente crê. Eu fui obrigada, a ter nunca mais. Convicção. Se mostrar convicção, as pessoas recuam, porque as pessoas admiram quem tem convicção. Sempre que acontece alguma coisa, ele já manda bilhetinho, já manda uma mensagem para já não levar. Porque aí a justificativa às vezes é o pai e a mãe falam assim, não, mas vai ficar sem nota. Não vai ficar sem nota, todo mundo já sabe disso. Eles dão uma outra atividade. Dão uma outra atividade, se é que vale para nota, né? Eu precisei fazer isso também com a Duda, na EMEI, porque eu fui lá e falei que ela não iria ensaiar. Daí chegou a época, e eu percebi a Duda levantando assim a saia, e eu falei, isso aí tá errado. Daí perguntei pra ela, e ela falou que a professora mandou ela ensaiar. Daí eu fui lá conversar com a diretora, A diretora não gostou nada, Eu percebi que ela não gostou, eu falei, não é para ensaiar. Eu falei que não quero. A gente não vive isso não é correto pra gente e não é para ensaiar. Mas a diretora não gostou nada. A gente conversa, se der tudo certo com a conversa, ótimo. Se não der, mas é a nossa convicção. Então a escola lá onde a gente vive, as escolas aqui já sabem.
pessoal, aluno lá já sabe, eles não vão participar dessas coisas. Então, não é que a escola força nada, né? É porque as pessoas da escola, elas têm a mesma convicção. Então, as pessoas começam a nos respeitar como pessoas de convicção e sem problema nenhum. Eles têm certas coisas que... tem um monte de evangélico que faz coisa que eles fazem. Eu conheço... Não posso dizer que eu conheço, mas já conheci, na família inclusive, evangélicos que na semana da Páscoa não comia carne vermelha, né? Só peixe. Estranho, né? Quer dizer que a gente faz as coisas que é convicção deles e eles não podem respeitar as nossas? Então, meus irmãos, nós precisamos fazer a vontade de Deus. O nome é João e acabou. Isso aí não é uma questão que eu sou teimoso. Deus mandou colocar João. Não é questão que eu sou antissocial. Eu não sou antissocial, mas meus filhos não vão participar dessas coisas porque tem outras conotações religiosas, né? Tem várias coisas que nós poderíamos numerar, mas também a gente não quer ficar fazendo uma lista aqui. Cada um tem que saber da sua própria consciência diante de Deus o que faz ou deixa de fazer. Zacarias não é o nome. Embora fosse natural isso, não vai ser o nome, vai ser João. É assim que Deus quer. Versículo 64 acaba a disciplina. Alguém pode ler? 64. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Coincidência, né? Você acha que é coincidência? Não. Você tem que saber a origem. Por que ele parou de falar? Vamos ler o versículo que fala, que dá a razão por que ele parou de falar? Alguém pode ler o versículo? Fala pra gente onde é. Versículo 18, né? 18 e 19. Não. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Isso, acabou o versículo? O 18, sim. Isso, até aí só. Eu falei 19, mas não. Então essa pergunta dele denotava incredulidade. Como você sabe? Eu não sei. Só pelas palavras eu também perguntaria as mesmas coisas, né? Mas o coração dele, porque Maria também perguntou: como que eu posso ter filho se eu nunca tive um homem? Não poderia ser a mesma coisa? Mas ela não tinha incredulidade no coração. Ele tinha. Então perguntar não é errado. A questão é o que está no seu coração quando você faz um tipo de pergunta. Essa é a questão. É uma questão do coração e Deus sabe. Por isso o versículo 20, pode ler o 20. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. Até o dia que vai acontecer. Acontecer o quê? Do menino nascer? Mais ou menos. Quando colocar o nome no menino. O menino nasceu, 8 dias depois foi colocado o nome. Aí sim. Aí você vai voltar a falar. Então é interessante que algum tipo de desobediência, pecado, não adianta você ficar orando. Enquanto Deus não cumprir a disciplina na sua vida, é daquele jeito mesmo. Claro que você vai orar, né? Senhor, me ajuda a passar por esse momento de disciplina, mas não do tipo, Senhor, encerre agora essa disciplina, porque se Deus quer esticar mais, Ele vai. E aqui, João, eu acredito, né? Bom, eu quero acreditar que João já tinha se arrependido. Obrigado. Zacarias já tinha se arrependido logo no início. Quando ele ficou mudo, ele já se arrependeu, né? Mas agora que se concretiza o final da disciplina dele. E aí ele volta a falar imediatamente. Não é coincidência, irmãos. Imediatamente. Interessante que a Isabel
fala, o nome dele vai ser qual? João. Ele não poderia voltar a falar? Não. Ele vai ter, porque a responsabilidade foi dele, não da esposa. Então, quando ele fala que o nome é João, ele fala escrevendo, né? Aí, imediatamente a boca abriu e desimpedida a língua, falava. Agora ele fala tudo que ele não falou durante 9 meses, né? Aí ele louva a Deus, ele exalta o Senhor, é João, e assim termina a disciplina dele. O que nós aprendemos hoje? Várias coisas, né? Seja um precursor. Onde Deus te colocar, seja alguém que abra o caminho. O contrário pode acontecer? Onde você passa, você vai fechando, travando tudo? Então seja um precursor, um pioneiro. Embora não tenhamos a circuncisão, seja do Senhor assim como o Senhor é seu. Faça esse pacto com o Senhor, né? Eu e minha família serviremos ao Senhor e expandiremos a nossa influência. Os vizinhos, os parentes ficaram sabendo e se alegraram também. Quebre as tradições. Esse é outro ensino que você aprendeu hoje. Quebre as tradições. As que forem necessárias, tá? As que forem boas, deixa lá, do jeito que tá. Homens, se vocês não são efetivamente autoridade no seu lar, ore a Deus. Peça a Deus, capacita-me para ser o líder que o Senhor quer que eu seja no meu lar. Eu acho que tá aí, né? Outra coisa, aceite a disciplina do Senhor. Não adianta espernear. Aceite a disciplina do Senhor, que você ganha muito mais, aprende muito mais rápido, e quando a sua boca se abrir, aí você tem que falar de louvores ao Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar. Deus, obrigado porque temos tantos exemplos na Tua Palavra para seguirmos em relação à obediência. Nós pedimos a Tua ajuda porque naturalmente nós somos desobedientes, mas pedimos a Tua ajuda para, dessa forma, expandirmos também o nosso testemunho em relação a Jesus. Oramos pedindo a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém.